Você pode ficar de pé? Essas manhãs frias dá uma preguiça na gente, né? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versos 35 a 45. É o texto da nossa reflexão. E aí você acompanha na sua Bíblia aí com toda atenção. E depois você vai se assentar, tá bom? Marcos capítulo 10, versos 35 a 45. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Os irmãos e irmãs podem se assentar. Eu sei que esse texto é por demais conhecido, né? Deve fazer parte do elenco de textos que nós lemos logo no início da nossa conversão, vida de igreja, não é? Porque faz parte aí desses textos considerados mais simples dos evangelhos, né? E a gente acaba em algum momento lendo, especialmente o versículo 45, talvez decorando, porque retrata de fato a missão de Jesus aqui na terra, o que ele veio fazer, né? Veio servir, veio resgatar vidas, e a gente sempre acaba tendo contato com isso no início da nossa fé cristã. Mas eu queria te convidar a dedicar alguns minutos refletindo mais uma vez sobre esse texto. Tem muitos pormenores envolvendo essa passagem aqui, que a gente poderia nos deter, extrair um monte de lições, mas o que eu gostaria nesta manhã é pensar assim, que em linhas gerais, quando você olha para esse texto em linhas gerais, o que nós temos aqui é um conflito de valores. Conflito de valores. Esse diálogo de Tiago e João com Jesus envolve um conflito de valores. São valores humanos se impondo sobre valores celestiais ou valores divinos. De um lado, nós temos os discípulos, representados aqui na passagem por Tiago e por João, que estão carregados de desejos humanos, tomados dessas formas humanas de funcionamento das coisas, não é? As preocupações que estão na cabeça deles. Por outro lado, nós temos Jesus, que é o Deus que se fez homem, com todo o seu sistema de valores que tem origem em Deus, nos céus, fundamentados em princípios divinos. E há um conflito aqui. Os padrões humanos dão importância a sentar do lado direito e do lado esquerdo, não é? E eles estão preocupados com isso. Eles querem, de certa forma, garantir alguma coisa lá na glória. Não é aqui, mas lá na glória. E esses são valores humanos, é o tipo de pensamento que só transfere o que é importante aqui para a dimensão de lá, para a dimensão dos céus. E parece que
esse sempre é o desejo humano. A gente quer que o céu funcione como a terra funciona. Na verdade, muitos de nós, quando pensamos em céu, gostamos de pensar numa extensão desta vida, e não alguma coisa diferente desta vida. E que os discípulos estavam fazendo era justamente isso. Dizendo, olha, nós queremos garantir a sobrevivência dos nossos valores. Porque para nós isso é importante, não é? Não é uma coisa importante? Quando você está ao lado de pessoas importantes, quando você garante status, garante posições, para nós é importante. Ninguém entra, por exemplo, numa empresa e diz assim, olha, eu estou aqui porque eu quero descer cada vez mais, né? Me contratou como gerente, mas a minha meta, eu quero ser o faxineiro. Eu quero descer. Até porque a legislação brasileira nem permite isso, né? A legislação já vai em sentido do crescimento. O salário não pode ser abaixado, tem que ser aumentado. Então, esses são valores humanos. E nós queremos que o céu funcione como o nosso mundo funciona. Nós queremos isso. Entretanto, Jesus ele deixa claro no episódio que lá na glória, lá na dimensão de Deus, as coisas funcionam de uma outra forma. Há um sistema de valores que são totalmente diferentes do sistema de valores que nós temos aqui. Esse mesmo conflito, ele vai aparecer em outras ocasiões nos evangelhos, quando Jesus conversa com as pessoas. Uma delas é naquela ocasião que os saduceus, eles vêm perguntar para Jesus como é que funcionava esse negócio da ressurreição. Porque eles disseram assim, olha, existe uma lei entre o nosso povo, determinada por Deus, a chamada lei do levirato. Quando uma mulher, ela fica viúva, se tem um irmão do marido dela que pode acolhê-la, ele tem que acolher. Então ele se vira o marido dela. E aí eles contam uma história, dizendo que uma mulher aconteceu isso. Foram morrendo os irmãos e ela teve ao todo 7 maridos. E a pergunta deles é, se vai haver ressurreição, de quem ela é mulher, afinal de contas, né? E Jesus então vai dar uma resposta, demonstrando justamente isso. Olha, o céu não funciona como a terra. Vocês estão querendo transferir esse sistema na cabeça de vocês, de valores, de funcionamento, de mecanismos de funcionamento aqui da terra para o céu. E não é assim que funciona. Mateus 22 fala disso que eu estou falando aqui, mas eu gosto da resposta, da maneira como Lucas descreveu a resposta de Jesus. Lá em Lucas 20, verso 34 e 36, quando diz assim, então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quer casar? Aproveita agora, né? Porque casamento é uma coisa para esta terra, não é um valor que se tenha na outra dimensão. Essas relações familiares que nós temos não são valores para outra dimensão. Não adianta imaginar que lá no céu nós vamos olhar para o filho como filho, ou para a mãe como mãe, ou para o marido como marido, né? A esposa como esposa. São valores humanos. Os valores divinos são diferentes. É bom nem pensar muito nisso, né? Porque você fica tentando entender como é que funciona, porque na verdade você está tentando entender uma era vindoura com a cabeça desta era. E é difícil compreender. Nesses diálogos, Jesus sempre deixou claro que não é o céu que tem que funcionar como a terra, mas é a terra que tem que funcionar, tem que trazer os valores do céu para cá. Compreende isso? A nossa tarefa
como cristãos, é fazer uma espécie de antecipação. Nós não temos que querer que Deus pense, que Deus haja, que Deus faça, como nós achamos que Ele tem que fazer. Mas nós temos que antecipar valores celestiais e tentar viver aqui o que nós viveremos lá, fazer algum tipo, em algum nível, algum tipo de antecipação. Quando nós falamos de uma igreja para o serviço de Deus, o nosso intento é que todos nós que compomos a igreja tenhamos uma disposição para servir. Mas servir não é uma disposição inerente ao ser humano. Não é o que nós gostamos. Não é o que você gosta. A nossa tendência, a nossa preferência, não é estar a serviço de alguém ou de algo. Nossa preferência é que algo nos preste serviço, que alguém nos preste serviço. Não é? Quando a gente se casa, por exemplo, a gente está pensando assim, puxa vida, casei para arrumar alguém que faça por mim o que eu sempre tive que fazer. Homem, por exemplo, ele casa achando assim, nunca mais vou lavar louça nessa vida. Minha mãe me forçou a lavar louça. Mas agora eu me casei, agora jamais lavarei louça. E às vezes na lua de mel ele já tem que lavar algum copinho, alguma coisa assim, né? Não adianta. A nossa disposição é sempre querer ser servido. Mas os valores celestiais nos dizem que são contrários. Caminha no sentido contrário. Então, ao desafiar você a desenvolver um coração de servo, eu tenho a consciência de que isso só será possível se os valores de Deus estiverem sobre os valores da terra. Se você não se submeter a Deus, sempre você vai inverter esses valores. E aí é um grande problema, porque nós não viveremos os valores reais do Evangelho, não é? Nós vamos querer ganhar ao invés de dar, nós vamos querer viver ao invés de morrer. E esses não são valores do Evangelho. O que nos faz inverter sempre isso, né? Fazer essa troca de valores e querer, muitas vezes, impor a nossa vontade sobre a vontade de Deus, que nos faz repetir algo semelhante que os discípulos lá fizeram com Jesus. Não, a gente quer sentar direita à esquerda do Senhor, né? É isso que a gente quer. Esse é o pedido nosso, não é agora, não se preocupe com agora, fica tranquilo, né? Mas a gente só quer assim, garantir que lá na glória nós nos vejamos assentados à direita e à esquerda do Senhor. O que nos faz ter esse mesmo sentimento de querer inverter os valores, de querer impor o nosso valor terreno aos valores celestiais? Em primeiro lugar, a primeira resposta é o tempo. O tempo faz isso com a gente. O Tiago e o João, eles presumiram que pelo tempo que eles estavam andando já com Jesus, porque eles tinham consciência de batismo, tinha consciência de sofrimento, porque no diálogo tem isso. Pelo tempo que eles estavam já caminhando com Jesus, isso lhes dava o direito de convencer Jesus a fazer com que as coisas funcionassem como aqui na terra. O tempo é um fator perigoso. A gente vai passando tempo com Deus e a gente vai mudando os nossos valores. Nossa igreja tem muita gente nova, gente que chegou no Evangelho há pouquíssimo tempo. Olhe para elas. Quando as pessoas elas chegam na igreja, quando elas chegam no Evangelho, elas estão encantadas. Então você fala assim, ó, vai ter um culto às 2h de oração. Estou dentro. A pessoa vai lá, não é assim? E a pessoa, ela procura saber onde é que vai ter uma programação, onde Jesus está. Eu quero ir atrás, quero ir atrás, quero ir atrás. Mas o tempo vai passando.
E a gente começa a olhar para o lado. Você começa a dizer assim, mas as pessoas da igreja, as mais velhas da igreja, elas não agem assim. Elas não são tão empenhadas assim. Então você começa a voltar para trás um pouco, a recuar. Eu acho que dá para relaxar um pouquinho mais, não é? Questões de santidade, de vida com Deus, de piedade, de devoção, de orar, de ler a Bíblia. As pessoas não fazem isso. E aí com o tempo você vai relaxando também, você vai deixando. E na verdade é assim em todo lugar, não é? Conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando, a gente vai achando que esses valores não são tão importantes assim. A gente vai diminuindo esses padrões. Lembre-se da exortação que Jesus fez à igreja em Éfeso, lá no livro de Apocalipse. A igreja havia deixado o primeiro amor. E esta é uma preocupação, sempre será a preocupação de Deus. O tempo não faz bem para nós. Que a gente vai relaxando, a gente vai agregando decepções, a gente vai dizendo assim, não, porque eu vi o fulano de tal fazer isso, o pastor tal fez tal coisa, e eu vi não sei o que acontecer. E o tempo vai nos fazendo mal, e nós vamos invertendo as coisas. E nós achamos assim que Deus tem que funcionar do jeito que a terra funciona, porque a terra é uma terra de decepções mesmo. O tempo vai mostrando isso, e a gente vai criando intimidade com Deus, a gente vai vendo que Deus é muito gracioso, que Deus é bom demais. Ô paizão que é Deus, né? Então eu posso relaxar, porque Deus, Ele vai na minha onda, né? Onde eu vou, Deus vai atrás, Deus está comigo, Deus não me larga de jeito nenhum. O tempo vai nos fazendo mal. O tempo ele pode ser o nosso inimigo, pode nos tornar negligentes, acomodados, egoístas. Jeremias 2, versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, Deus dizendo ao povo, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, eram as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. É Deus fazendo memória de como Israel era, como noiva apaixonada, mulher dedicada. Mas depois vai relaxando, porque o tempo vai passando e a gente vai se tornando pessoas negligentes. Em Jeremias 2,13, nesse mesmo texto, versículo 13, diz, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. O povo vai cometendo males, porque o tempo vai passando, e vai se esquecendo aquelas primeiras motivações. Cuidado com o tempo. Quanto tempo faz que você abraçou o Evangelho? Quanto tempo faz você está na igreja? Nossa tendência é, conforme o tempo vai passando, eu vou querendo manipular Deus, vou querendo manipular as questões da igreja, né? Eu vou relaxando, e a gente vai invertendo os valores. Pensa nisso. Não deixa o tempo fazer isso com você. Faça com que o tempo te traga maturidade, consistência. Mas não deixa o tempo te tornar uma pessoa indolente, uma pessoa frágil, que vai olhando assim e vai dizendo, achava que era diferente, né? No começo eu quero contribuir todo mês, depois cada 3 meses está bom. No começo eu quero vir domingo de manhã, domingo à noite, eu quero ficar na escola bíblica, eu quero vir no culto de quarta-feira. Depois eu vou dizer, isso aqui dá para riscar da agenda, né? Eu vou relaxando aos poucos, né? No começo eu oro todo dia, depois eu começo a orar de vez em quando. No começo eu vejo alguém incrédulo, eu quero evangelizar. Depois eu já digo, sei lá, acho que Deus é soberano. Ele salva quem quer, nem precisa de mim, né? Não vai ser eu. Calvino já dizia isso. Eu acho que os eleitos devem ter
algum mecanismo que automaticamente eles chegam até Deus, não precisa nem de mim mais, né? E o tempo vai nos estragando, e nós queremos que o céu funcione como a terra funciona. Uma segunda coisa que é perigosa e nos faz, de repente, impor valores humanos aos valores celestiais, é a tendência humana. Tiago e João foram movidos por seus próprios desejos. Os seus corações eram tentados a impor a Deus o jeito humano de ver as coisas. Eles estavam dizendo para Jesus: o senhor não entende como é importante isso para nós. Como é importante para o ser humano, quando você chega no supermercado, por exemplo, aí o gerente do supermercado, ele tem um crachá, dizendo que ele é o gerente. Ele diz assim: bom dia, seu Lazarino, o senhor está bem? Pô, o gerente me conhece. Isso é importante para nós, não é? Como é importante para nós você ser chamado à frente, sentar na frente, não é? Quando alguém faz referência ao seu nome, isso é importante para nós. Quando está na porta da igreja, o pastor te chama pelo seu nome, diz: o pastor lembrou do meu nome. Teve uma semana sem dormir direito, porque o pastor lembrou do meu nome. É importante, não é importante? Quando no dia do aniversário, você fica lá procurando, mas tem alguém muito importante que desejou aniversário para você no Facebook, você fica: puxa vida, que coisa importante. De todo mundo você leu assim, de qualquer maneira, mas aquilo ali você leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você fica lendo. Olha, mas o que será que ele quis dizer com isso aqui, não é? Ponta cabeça. Porque a gente se sente importante. É a tendência humana. Isso para nós é muito importante. E o Tiago e o João estão dizendo assim: Senhor, tem uma coisa muito importante para nós. Lá na glória, pensa bem. Tiago ou João à direita, Tiago ou João à esquerda. Para o Senhor não faz diferença nenhuma, mas para nós, Senhor, quando olharem para o Senhor assim no trono, correu o olhinho para cá, Tiago, correu o olhinho para lá, João. Isso é muito importante. Tendência humana é assim, vê importância nessas coisas. Eles estão tentando ensinar Jesus: olha, faz o céu funcionar como a terra, você vai ver como vai ser diferente, né? Como vai trazer alegria para o nosso coração, talvez para os outros não, mas para o nosso coração vai trazer muita alegria. Aí o céu vai ser céu, né? Porque são os nossos valores impostos àquela dimensão. Se lembre que a primeira tentação lá no Éden, se diz assim: no dia em que comerdes do fruto, sereis como Deus. Como Deus. Essa foi a primeira tentação. A tentação do ser humano é a vontade de ser alguém, ou como alguém, maior do que ele. A tentação lá no Éden, não foi assim: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como o jacaré. Não. Foi assim? No dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como um coelho. Não, porque tudo está abaixo do ser humano. Mas a tentação tinha que ser para ser como alguém maior do que ele. E a tentação era: o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. É lá que nós estamos olhando, é ali que aguça os olhos do ser humano. Eu quero ser como Deus. Tiago e João, eles corroboram essa tendência humana de pensar em si e tentar ficar acima dos outros. É isso que nós estamos pensando sempre. Veja o mal-estar que isso causou no grupo todo. Os discípulos todos estão com mal-estar. Estamos chateados, que coisa. Talvez a chateação do grupo fosse até assim: por que nós não pensamos nisso antes, né? Talvez o Pedro: puxa, mas eu dei bobeira, eu podia ter falado isso para Jesus, porque vai que o Jesus responde assim: está certo, quem pediu primeiro leva. Mas é a tendência humana.
Tendência humana, ela vai na contramão da exigência divina de ser servo. Nós não queremos. Nós estamos mirando sempre para cima. O nosso coração é totalmente inclinado à nossa autossatisfação. Sozinhos, jamais a gente se aproximaria de Deus. Porque também não é a tendência humana. Mas nós somos golpeados pela graça de Deus e nós mudamos. Porque se fosse só pela tendência humana, mas nem buscar a Deus a gente ia buscar. A não ser que fosse para dar um golpe nele. Mas nós não gostaríamos de botar essa ideia na cabeça, nós vamos servir. Estamos aqui para servir. E se você tem um coração de servo, saiba que quem colocou isso em você foi Deus. Porque a tendência humana não é essa, não é. Vai na contramão disso. Ninguém nasce com essa disposição de servir. Veja uma criança, um recém-nascido. Ele nasce com a tendência de ser servido, ele quer ser servido. Não quer servir. A inclinação humana vai nesse sentido, nessa direção. A tendência humana sempre será de querer transportar valores daqui para lá. Nunca o contrário. Então esse é um outro fator que nos faz inverter. Nós somos inclinados a querer sempre olhar para cima, nunca olhar para baixo. E uma terceira e última resposta, o próprio sistema mundano. Observe a reação de Jesus, como é que ele responde a tudo isso. E ele responde mostrando o modo como o mundo funciona. Versos 42 a 44 dizem assim: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Aí Jesus diz: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. A forma como o mundo funciona, e aparentemente funciona bem, nos ilude. E é isso que Jesus coloca. Quando vocês olham para o mundo, o sistema mundano, parece que tudo está ok. Há uma hierarquia, há autoridade sobre autoridade. E nós começamos a pensar que tudo tem que funcionar dessa maneira. E não é assim que funciona. Não é o jeito correto das coisas funcionarem. Eu sempre me incomodo quando nós, como igreja, queremos funcionar demais como uma empresa. Não funciona. Igreja não funciona assim. Não tem jeito. Você pode dizer assim: não, mano, na minha empresa lá no mundo corporativo, tudo é organizadinho, bonitinho, quadradinho. Mas entre nós não é assim. Entre nós, às vezes, a gente faz coisas sem ter dinheiro em caixa. Na igreja é assim. Entre nós, às vezes, a gente faz coisas sem pensar muito. Porque são desafios de Deus. E Deus supre, Deus faz. Isso não é incompetência administrativa. Isso tem a ver com a maneira como Deus quer que as coisas funcionem. Um organismo, não tanto uma organização. E organização só quando isso ajuda a funcionar o organismo. Por isso Jesus diz: entre vós não é assim, o mundo ilude vocês, esse sistema mundano parece que tudo funciona muito bem. E nós queremos transportar isso para o reino de Deus, mas no reino de Deus não funciona assim. A nossa vida não pode ser governada pelas referências terrenas visíveis, mas pelos referenciais divinos, referenciais invisíveis. Eu não posso querer que o céu funcione como o mundo funciona. Não é assim que funciona. O céu tem o seu jeito de funcionar debaixo da graça, da soberania de Deus, não é? Quantas vezes você lê os evangelhos, você se surpreende. Os judeus se surpreendiam, porque eles pensavam que iam acertar. Quando coloca alguém em uma situação diante de Jesus, ele diz: nós sabemos exatamente o que ele vai fazer. E Jesus vai lá e faz totalmente diferente e surpreende. Porque todas as vezes que os judeus assistem Jesus fazendo, eles estão achando assim: nós já sabemos, porque tem um sistema que funciona. Jesus diz: eu não trabalho no sistema de vocês. Eu sou livre, eu faço o que quero, quando quero e se quero. Né? Nós precisamos aprender que Deus funciona assim.
Nós precisamos aprender simplesmente a servir. E não querer que o sistema mundano dite as regras, né, e faça com que o reino de Deus funcione dessa forma. Eu não sei se tudo isso soa novo para você, imagino que não. Mas eu só quero recordar o que Paulo aconselhava. Paulo aconselhava, por exemplo, a igreja aos Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 3, dizendo assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo estava orientando: olha, aprenda a viver nesta terra com a cabeça lá dos céus. Procure antecipar esses valores. E tire de você esses valores mundanos, essa tendência humana, o tempo que vai te estragando, né? Vai sendo perigoso para você. Outro texto é o texto de Romanos 12, versos 1 e 2, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar o que Deus tem de fato, que é bom, perfeito e agradável, como diz o texto, tem que renovar a mente. Eu não posso continuar com a mesma mente, com a mesma cabeça. Eu tenho que pensar em antecipar aqueles valores celestiais para o meu mundo terreno, para o mundo que eu vivo agora. Voltando a Marcos, versículo 44, Jesus diz: quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Esse é um valor divino. Ore nesta manhã, se renda de novo aos valores de Deus. Peça a Ele que te ajude a ter um coração de servo. Para estar a serviço de Deus, precisa resolver esses conflitos de valores. Eu não posso querer que Deus funcione como eu funciono. Mas eu preciso desejar no meu coração que a minha vida funcione do jeito que Deus quer, antecipando aqueles valores, me tornando de fato um servo de Deus, disposto a servir a Deus e não querer ser sempre servido, como a tendência humana acaba dizendo. Feche seus olhos, ore nesse momento por sua vida, peça a Deus que te ajude a aplicar aquilo que você ouviu nesta manhã, para que você tenha de fato um coração a serviço de Deus. Pai Santo, nós agradecemos pela manhã deste dia, porque o Senhor nos tirou de nossas casas, nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, que esta palavra quebrante o nosso coração e nos faça movimentar na direção da Tua vontade. Quantas vezes, ó Deus, de outras formas, mas talvez com o mesmo intento, nós estamos fazendo pedidos tolos, como o Tiago e o João fizeram para Jesus. São aqueles valores terrenos que querem se impor sobre os valores celestiais. Mas, ó Deus, nós queremos acatar a Tua palavra e queremos, ó Deus, que de novo soe forte no nosso coração o que Jesus disse, que entre nós não é assim. Nós funcionamos de uma forma diferente, porque nós somos servos do Senhor. E muitas vezes, sendo servos, nós não temos vontade própria, mas nós seguimos a vontade do nosso Senhor. Por isso, ó Pai, nos ajuda a novamente assumirmos esse status de servos e nos submetermos à Tua vontade. E saímos deste lugar, ó Deus, desafiados a colocar em prática os valores celestiais e abandonar os valores terrenos que por tantas vezes tomam a nossa cabeça. Nos ajuda, Senhor, a agregar princípios
que vão fazer diferença em nossa vida durante essa semana. E que isso, ó Deus, traga edificação, transformação, especialmente possa trazer honra ao nome do Senhor. Nós oramos com gratidão por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.